Seja homem. Esse foi um dos conselhos que Davi deu a seu filho Salomão antes de morrer. Naquela ocasião, a frase de Davi foi perfeitamente entendida por seu filho. Mas e hoje? Será que nós sabemos de fato o que significa ser homem? É o que nós veremos neste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Eu sou o pastor Cremilson Meireles e nesta ocasião quero controversar com você sobre a masculinidade bíblica, tentando responder a seguinte pergunta: o que é ser homem? E para responder essa pergunta, primeiro nós precisamos ver o que a Bíblia diz a respeito dessa temática. Então vamos a Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde a Bíblia diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Interessante que essa afirmação, ela deixa claro que Deus ele estabeleceu distinções entre homem e mulher desde o princípio da criação. Essas distinções, elas não são apenas vinculadas à genitália, mas a toda a estrutura corporal, toda a estrutura óssea, a formação, os órgãos internos do homem e da mulher são diferentes. Ou seja, Deus decidiu desde o princípio publicar a sua vontade em nossos corpos, porque a criação expressa a vontade de Deus. Essa era a compreensão de Jesus, por exemplo. Em Mateus 19, quando os fariseus procuram Jesus para discutir a questão do divórcio, Jesus ele se remete ao relato da criação para estabelecer um modelo de como deveria ser a vida conjugal. Sendo assim, Jesus deixa claro para nós que o relato da criação é uma expressão clara da vontade de Deus. Logo, para que nós falemos sobre a masculinidade, é preciso nos voltarmos para esse relato. E como vimos, esse relato mostra claramente que o homem ele é distinto fisicamente da mulher. Logo, ser homem, em primeiro lugar, é reconhecer essa distinção e, tal como Deus fez, publicá-la, torná-la pública. E como nós fazemos para tornar essa distinção pública? Deuteronômio 22:5 diz o seguinte: não haverá trajo de homem na mulher e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Ou seja, uma das formas de tornar pública a distinção física, de acordo com a vontade de Deus, era utilizando vestimentas diferentes. Nós sabemos que esse texto, ao longo do tempo, ele foi mal empregado por alguns, maioria pentecostais, que entenderam que isso se tratava de uma proibição da mulher usar calça, e por essa razão houve muitas discussões a esse respeito, confundiram a doutrina com os usos e costumes, enfim. Mas o que nós vemos de maneira muito clara nesse texto é que deve haver uma distinção notória entre homem e mulher. Porque por mais que homem e mulher usem calças, a calça de homem é uma e a calça de mulher é outra. Naquele tempo em que homens e mulheres usavam túnicas, as túnicas das mulheres tinham um corte diferente das túnicas dos homens. Então Deus deseja que as diferenças físicas que Ele inseriu, com as quais Ele nos criou, sejam tornadas evidentes publicamente. Isso também fica claro no 5º mandamento. Êxodo 20, versículo 12 diz: honra a teu pai e tua mãe. Deus estabeleceu pai e mãe no lar para que desde o princípio o ser humano fosse criado num ambiente em que as distinções físicas entre homem e mulher fossem evidentes. O pai não pode ser a mãe, nem a mãe pode ser o pai. Nem podem haver dois pais, nem duas mães, mas sim um pai e uma mãe. E a criança deveria presenciar essa distinção, de modo que o pai teria algumas responsabilidades e a mãe teria outras responsabilidades. Isso deveria ser uma vitrine para os filhos. É desejo de Deus também que essas diferenças sejam publicadas por meio da geração de filhos, porque afinal de contas é a mulher que recebeu essa dádiva. Por isso, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14 e 15,
A Bíblia diz o seguinte: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Perceba que Paulo, em sua argumentação, ele faz menção ao relato da criação, ele confronta um ensino, um falso ensino que havia adentrado a igreja de Éfeso, que argumentava que a mulher, para alcançar a salvação, ela precisava se abster do casamento, ela não tinha que cumprir o seu papel de mãe, não tinha que gerar filhos, e na verdade ela devia assumir uma posição de liderança. Era uma forma incipiente de feminismo, mas Paulo argumenta que para ser salva a mulher não precisa abrir mão da sua dádiva, do seu presente, ou como diz a versão revista e atualizada, da sua missão de mãe. A mulher não precisa abrir mão da maternidade para gozar da salvação, para viver plenamente a sua feminilidade. A mulher, para ser feminina, ela não tem que abrir mão do presente que Deus deu. Então, porque Deus expressou a sua vontade na criação e a sua vontade é que a distinção física entre homem e mulher seja publicada também por meio da geração de filhos, porque as mulheres elas geram filhos e os homens eles participam da gestação apoiando, eles participam provendo, eles participam depois no exercício da paternidade, na educação, mas veja, Deus deu papéis diferentes a homens e mulheres e isso deve ser apresentado diante da sociedade por meio da maternidade, das vestimentas diferentes. Deve ser apresentado no seio familiar por meio da relação e papéis diferentes atribuídos ao pai e à mãe. E isso deve ser reconhecido por cada indivíduo. Cada indivíduo deve se reconhecer como aquilo que Deus criou, porque essa é a vontade dele publicada na criação. Em reconhecimento àquilo que Deus publicou em nossos corpos, precisamos assumir os papéis que as distinções físicas nos impõem. Por exemplo, quando nós vamos ao Gênesis no capítulo 2, versículo 15, nós vemos que a Bíblia diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Perceba que essas tarefas elas foram atribuídas ao homem antes que a mulher fosse criada, porque para realizá-las, o homem já tinha recebido o que lhe era necessário. Deus deu ao homem o testosterona, Deus deu ao homem a força física para que ele pudesse lavrar, cuidar do jardim, utilizando o esforço físico, e ele pudesse guardar, ele pudesse proteger o jardim. Ele tinha condições de manter o jardim em segurança e bem cuidado. Entretanto, algo curioso que é destacado nos versículos seguintes, veja, Gênesis 2,16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, algo curioso é que logo após falar a respeito da árvore da ciência do bem e do mal, é que Deus ele faz aquela famosa afirmação a respeito da necessidade de conceder ao homem uma ajudadora. Gênesis 2,18 diz o seguinte, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Observe que quando Deus deu a função ao homem de lavrar e guardar o jardim, a afirmação de que não é bom que ele estivesse só não apareceu. Ela só aparece após a ordem referente à restrição quanto à árvore da ciência do bem e do mal. Porque não era bom que o homem ficasse sozinho diante daquela árvore, ele precisava de alguém que o ajudasse a se manter distante da árvore, alguém que o ajudasse a obedecer a Deus. Deus criou a mulher não para ajudar o homem a lavrar e a guardar, porque para isso Deus deu ao homem o testosterona, Deus deu ao homem a força física, a capacidade para fazer isso, mas Deus deu a ajudadora ao homem para que ela lhe ajudasse a obedecer a Deus. Porque o casamento ele tem esse propósito, o propósito de santificação, de um ajudando o outro nessa caminhada rumo à santidade.
Uma outra coisa interessante é que a mesma palavra atribuída aqui ao papel feminino de auxiliar, né, a palavra hebraica ezer, essa mesma palavra ela é atribuída ao próprio Deus no Salmo 70, versículo 5. Deus é o auxílio, é reconhecido como o auxílio. Né? E a palavra ezer é que aparece lá no Salmo 70, versículo 5, mostrando que o papel da mulher não é demeritório, mas é um papel fundamental para que a família avance no propósito do Senhor. Mas em terceiro lugar, ser homem é acima de tudo ser como Jesus. A Bíblia diz em 1 de João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Todos nós devemos imitar Cristo. Logo, a masculinidade deve ser baseada no modelo de Jesus, pois Jesus, ele foi o Filho perfeito, mas também o homem perfeito. É nele quem devemos nos espelhar e é isso que Paulo usa como argumentação em Efésios capítulo 5, quando Paulo diz que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Cristo é o nosso modelo, é o modelo de homem, é a forma como nós devemos nos portar, é como ele se portou. E o interessante é que Cristo, ele se portou como protetor da sua noiva, ele entrou no nosso lugar, ele se colocou entre nós e a condenação, ele morreu por nós. E interessante que a Bíblia diz em Mateus 28, 20, que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo compra a nossa briga, ele é presente, ele compra a nossa briga, ele nos protege. Em 1 Coríntios 3,17, Jesus diz que destruirá qualquer um que destruir a sua igreja. Ele compra a nossa briga, ele é o nosso protetor, de maneira que 1 de João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Logo, tal como Cristo, nós, homens de Deus, devemos também sermos protetores da nossa família. Devemos sermos protetores dos nossos. Sendo assim, ser como Jesus é não deixar a família desamparada como Cristo não deixou. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele se foi, mas nos deu outro Consolador, como ele garantiu em João 14,16. Ser como Jesus também é ser capaz de se sacrificar por aqueles que ama. O homem bíblico deve ser aquele capaz de se sacrificar pela sua família. É uma liderança sacrificial. Sendo como Cristo, o homem deve proteger a sua família física, moral e espiritualmente. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, a Bíblia nos ensina: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É por meio da palavra, por meio do nosso contato com a Escritura Sagrada e a consequente ação do Espírito Santo em nossos corações, é que nós nascemos de novo e publicamos a nossa obediência diante de Deus por meio do batismo. Então, é a respeito disso que Paulo está falando. De forma similar, análoga, marido e mulher devem ter o mesmo comportamento. O homem é o responsável pela santificação da sua esposa e a santificação de seus filhos. O homem precisa cuidar, proteger a sua esposa por meio da palavra, visando a sua santificação. E algo interessante a esse respeito é que em Efésios capítulo 6, no versículo 2, há uma citação de Êxodo 20, versículo 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Curiosamente, o termo grego traduzido como pai é o termo grego pater. E o termo traduzido como mãe, o termo grego meter. É interessante que no versículo 4, quando o texto diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. É curioso que aparece o grego pater, lembrando que ele apareceu também no versículo 2, indicando a figura do pai. Creio que no versículo 4, quando esse termo aparece novamente, está apontando novamente para o pai, o homem, o marido.
aquele que tem a responsabilidade, de acordo com o texto, de criar os filhos na doutrina de amoestação do Senhor. Veja, o pai ele não deve provocar o filho à ira. O contrário de provocar a ira é criar na doutrina e admoestação do Senhor. Responsável pela liderança espiritual do lar, pelo ensino bíblico na sua casa, é o homem. E você, meu amigo, deve assumir essa responsabilidade. Tal como Cristo assumiu a responsabilidade por ensinar os seus discípulos. Vale ressaltar que, assim como a liderança de Cristo, a liderança do homem no lar, ela deve ser uma liderança servil, uma liderança sacrificial. O homem não lidera como um déspota, não é como alguém que impõe as coisas, mas como alguém que, por amor, ensina, conduz, cuida, protege. Além disso, seguindo o exemplo de Cristo, o homem bíblico não é alguém que tem uma linguagem moral. Veja, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 21 e 22, a Bíblia diz o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Há um padrão de conduta, de fala, para o homem de Deus. O homem de Deus não deve ter uma linguagem imoral. Nos lábios de Cristo, essa linguagem não apareceu. Portanto, você não deve ser aquele que fala palavrões, que fala pornografia. Esse seria um mau exemplo para os seus filhos. Mas é importante lembrar que um dos papéis inerentes à masculinidade bíblica é a liderança no lar. Em Efésios capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher, da mesma forma que Cristo é a cabeça da igreja. Logo, o homem deve exercer a liderança na sua casa, assim como nós vemos também nas qualificações ali para o exercício do episcopado, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que aquele que deseja episcopado, dentre as suas qualificações, ele deve ser um bom governador da sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque ele faz uma observação: se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Porque a liderança da igreja é análoga à liderança no lar. Aquilo que acontece na igreja é análogo ao que acontece no lar. Daí o fato de nós sermos chamados irmãos. Nos chamamos irmãos porque temos ali uma linguagem e um contexto familiar. Portanto, o pastor, que deve ser o exemplo para o rebanho, como também Paulo ensina a Timóteo, ele deve ser um bom governador da sua casa. E você, marido, deve ser um bom líder. Um líder, como falamos, como Cristo. E dentre as qualificações dessa liderança está a provisão. O homem deve ser o provedor. O homem bíblico é aquele preocupado, engajado em prover o sustento para a sua família. Perceba que nas punições que Deus declara ali, tanto ao homem quanto à mulher, o juízo de Deus toca naquilo que era papel de cada um deles. Ao homem foi dada a tarefa de lavrar o jardim, de cuidar do jardim de modo a colher o sustento para ele e posteriormente para a mulher também, de guardar o jardim também. A mulher foi dada a tarefa da maternidade, do cuidado com os filhos, e por essa razão, quando os dois ali são punidos, as punições elas têm a ver com os seus papéis. O homem foi punido no seu papel de provisão, agora com suor, com muito trabalho, com muita dificuldade, com sofrimento, ele traria o sustento para o seu lar, e a mulher agora com sofrimento também daria a luz. Entretanto, o modelo bíblico para o homem, ele continua sendo o modelo de provedor. Veja, em Efésios 4, 28, a Bíblia diz que o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Prover para si mesmo é o primeiro passo. O homem, acima de tudo, antes de pensar em prover para a sua família, enquanto ele é solteiro ainda, ele precisa prover para si mesmo. Porque ele não tem que ser o necessitado, ele tem que ser capaz de ajudar o necessitado. Ele tem que primeiro prover para si mesmo. Então ele faz um bem à sociedade.
faz parte da responsabilidade social prover para si mesmo. Mas em seguida, esse homem, ao se unir com uma mulher, ele deve se preocupar agora em prover para a sua família. Ele tem que ser essa preocupação, ou seja, o homem bíblico, o homem cristão é um homem que trabalha. Não trabalhar, na verdade, é estar na contramão do ensino bíblico. Querer ser sustentado pelos outros é estar na contramão. Você tem que ter condições de ajudar os outros, mas não depender da ajuda dos outros. Então, é muito importante pensar sobre isso, porque cada uma dessas características são inerentes à masculinidade bíblica. Então, se você quer ser homem, de acordo com a Bíblia, você precisa se alinhar com cada uma delas. É claro que há outros pontos que poderiam ser destacados, mas para que o vídeo não ficasse muito grande, nós nos limitamos aqui. Então, que Deus te abençoe e um grande abraço.